Ouro Preto, também conhecido como Solo dos Inconfidentes, é um município brasileiro localizado no estado de Minas Gerais, na região sudeste do país. A origem de Ouro Preto está no Arraial do Padre Faria, fundado pelo bandeirante Antônio Dias de Oliveira, pelo padre João de Faria Fialho e pelo coronel Tomás Lopes de Camargo, e um irmão desse por volta de 1698. Pela junção desses vários arraiais, tornando-se a sede de concelho, foi elevada à categoria de vila em 1711, com o nome de Vila Rica. Com 13 distritos: Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira do Campo, Engenheiro Correia, Glaura, Lavras Novas, Miguel Benner, Santa Rita de Ouro Preto, Santo Antônio do Leite, Santo Antônio do Salto, São Bartolomeu e Rodrigo Silva. Além da sede, em 9 municípios limítrofes: Belo Vale, Moeda, Itabirito, Santa Bárbara, Mariana, Pirangá, Catas Altas de Noruega, Ouro Branco e Congonhas. O município está localizado a 96 quilômetros da capital de Minas Gerais e apresenta área de 1.245,865 km², latitude de 20 graus, 23 minutos e 8 segundos. Sul, e longitude de 43 graus, 30 minutos e 29 segundos oeste, com uma população de 70.281, sendo 34.277 homens e 36.044 mulheres. Os moradores da cidade são conhecidos como ouropretanos, e o município apresenta uma densidade demográfica de 59,36 habitantes por quilômetro quadrado. Ouro Preto apresenta altitude média de 1.179 metros, tendo como ponto mais alto o Pico do Itacolomi, com 1.722 metros. O famoso Solo dos Inconfidentes tem, segundo o IBGE de 2015, o PIB de R$ 3.918.827,23 e PIB per capita de R$ 52.931,37. Segundo o PNUD de 2010, o IDH de 0,745 elevado. No quesito geográfico, a cidade apresenta clima tropical de altitude, cerrado como vegetação e um relevo local que varia muito, de Amarantina, 700 metros, aos de 1.600 metros em Antônio Pereira. O relevo acidentado não favorece as atividades agropastárias. As nascentes encontradas na região são as nascentes do Rio das Velhas, Piracicaba, Gualacho do Norte, Gualacho do Sul, Mainarca e Ribeirão Funil. E os minérios encontrados de grande importância são o ouro, hematita, dolomita, turmalina, tirita, granada, cosmovita, topázio e topázio imperial, o que favorece as maiores atividades econômicas ao local, que são o turismo, a indústria de transformação e as reservas minerais do seu subsolo. Em 1720, a então vila foi escolhida para a capital da nova capitania de Minas Gerais. Em 1823, após a independência do Brasil, Vila Rica recebeu o título de Imperial Cidade, conferido por Dom Pedro I do Brasil, tornando-se oficialmente capital da então província das Minas Gerais e passando por ser designada como Imperial Cidade de Ouro Preto. Foi sede do movimento revolucionário, conhecido como Inconfidência Mineira. Foi a capital da província e mais tarde do estado até 1897. A antiga capital de Minas conservou grande parte de seus monumentos coloniais e em 1933 foi elevada a patrimônio nacional, sendo 5 anos depois tombada pela instituição que hoje é o IPAM. Em 5 de setembro de 1980, na 4ª sessão de Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, realizada em Paris,
Ouro Preto foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade. Em 1897, Ouro Preto perde o status de capital mineira, especialmente por não apresentar alternativas viáveis ao desenvolvimento físico urbano, sendo a sede transferida para o antigo Curral del Rei, onde uma nova cidade, Belo Horizonte, planejada e espaçosa, estava sendo preparada. A bandeira de Ouro Preto é representada por um retângulo dividido ao meio, uma parte em negro, representando o ouro escuro encontrado pelos bandeirantes, e outra parte em amarelo-ouro, que representa as riquezas e o ouro em abundância encontrado no local. No centro, um triângulo verde, que significa esperança em dias melhores, e as matas e floresta. Ao redor do triângulo, a expressão precioso, embora negro. Larissa, nós somos estudantes da cidade de Cláudia e a gente queria fazer umas perguntinhas para o nosso documentário, que é um trabalho que a gente tem que fazer. A pergunta é uma coisa bem simples. A primeira pergunta é: o que mais te chama a atenção aqui em Ouro Preto e por que assim? Eu acho que é a história. É muito legal a gente passar e ter noção de quem viveu na casa, de quem passou por aqui, como é que a estrutura da cidade foi composta, foi traçada. Então a gente tem essa percepção de história muito física, né? A cidade é uma história física. Outra pergunta é: em Ouro Preto, muitas mortes de escravo, muitas pessoas morreram aqui. O que você acha que isso teve importância para o Brasil? Assim? A gente tem essa coisa da história, do museu, tá, sabe? Sempre que a gente está lembrando disso. A gente acabou de sair da Casa dos Contos e a gente passou na... Vocês talvez tenham ido lá também. A gente foi na senzala de lá e foi uma sensação muito ruim. Isso dá uma sensação estranha, de peso, mas é uma coisa que a gente passou, a gente teve que passar. Foi uma situação para o Brasil se desenvolver, né? Se colonizar. Um mal necessário. O mal necessário daquela época, né? Agora outra pergunta: você teria alguma vontade de morar aqui em Ouro Preto? Não tem necessidade. Uma cidade histórica? É interessante, principalmente para estudantes de arquitetura, a gente vivenciar essa cidade. A gente tem essa questão de sempre estar viajando e estar procurando. Porque, assim, a gente, nessa disciplina que a gente está viajando, é a história do Brasil. Então, tudo que a gente está vendo aqui, a gente estudou. A implantação, por que a igreja está aqui, por que a rua é assim, por que as casas importantes têm um chafariz, tem um pátio interno, como é que a estrutura da janela é feita. Então, tudo isso a gente viu dentro de salas de aula. Então, Ouro Preto, para um estudante de arquitetura, é um marco muito importante. É uma viagem importante, é um marco de estudo. Pra gente é você vivenciar a teoria que a gente vê dentro de sala de aula. Isso. Então, a última perguntinha aqui é muito simples. Sendo sendo turista aqui na cidade, qual das coisas históricas você mais te interessou aqui? Por exemplo, foi um teatro, eu não vou lembrar o nome do teatro agora, que tem lá em frente à Praça Tiradentes. Certo. A gente tá aqui há 2 dias, a gente ficou num hostel que é logo na esquina, então eu dormi com aquela vista e foi sensacional. A gente ter essa experiência, essa visão tá sendo ótima. Assim. A Praça Tiradentes para mim foi um marco bem legal. Larissa, obrigado pelas perguntas. Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Tudo bem? Meu nome é Sal. Como é que é o seu nome? Antônio. A gente está fazendo um trabalho da nossa escola, do Quinto Alves, sobre um Ouro Preto. E a gente queria entrevistar um morador que conhece bastante a cidade. São perguntas bem simples e básicas. Okay. A primeira pergunta é: o que te leva a continuar morando aqui? O que me leva a morar aqui é morar numa cidade que tem uma história de céu aberto. Porque todos os lugares que você vê tem uma história. Tem algo para mostrar de bom. Imagina uma cidade dessa que foi explorada, viviam aqui mais de 400 mil escravos, que essa cidade foi toda removida. Por isso que você vê muito altos e baixos. Eu amo a minha cidade, trabalho nela,
presto serviço como guia de turismo, trabalho numa agência, chama Matrix Tour, e sinto satisfeito demais de estar nessa cidade. E outra pergunta é, Ouro Preto, sendo uma cidade histórica da rede, recebe muitos turistas. Mundialmente conhecido. Qual foi o local mais visitado que você já levou as pessoas? Minas, Igrejas. É a segunda igreja que tem aqui na cidade, é a segunda mais rica do mundo, do Brasil. Fomos, É a Igreja do Pilar, com 450 quilos de ouro, é uma obra muito bonita e tem outras melhores também, outras bonitas também, igual a São Francisco de Assis, que é uma obra toda do Aleijadinho, tem um teto pintado por Mestre Ataíde, que era um pintor da época, que acompanhava o Aleijadinho nas suas construções. É um espetáculo. Essa igreja, ela sendo, que você falou que tem mais ouro, certo? O segundo mais ouro do Brasil. Ela é a mais cara para se manter? Não é porque ela já está, é só conservar. É só conservar, porque ela já foi entregue para o mundo inteiro para visitação. Ficou caro na época que ela foi construída, porque muito sangue. Porque, na verdade, a criação desses monumentos todos aqui são todos feitos por escravos. Olha o monumento que fala que você, eu ou qualquer um colocaria umas pedras dessas. Na época não tinha massa, não tinha cimento. Tudo braçal, exatamente. Última pergunta. Quanto tempo o senhor vive aqui na cidade? Quantos desses anos, esse tempo que você já morou aqui, você já notou alguma diferença? Sim, notei muita diferença porque está faltando muito incentivo da parte governamental para ter mais atração, ter mais divulgação. A atração já é natural dela, não tem muito mais. O que nós precisamos é investimento para manter os monumentos, para as casas aqui. É isso que eu te falo. O que mais dói é a falta de incentivo governamental para manter os monumentos da época que foi construído. Okay? Essas perguntas, muito obrigado. Obrigado a vocês. Que seja bem feliz no seu documentário. Obrigado. Meia tigela, somente para aquele escravo que produzia bem, poderia se comer. O que não produzia, comeria a tigela, meia tigela, tá bom? A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, em pleno ciclo do ouro, na então capitânia de Minas Gerais, no Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama e o domínio português. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas e impostos. Além disso, a metrópole havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. Nesse período, era grande a extração de ouro, principalmente na região de Minas Gerais. Os brasileiros que encontravam ouro deviam pagar o quinto, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado acabava nos cofres portugueses. Aqueles que eram pegos com ouro ilegal sofriam duras penas, podendo até ser degradado. Com a grande exploração, o ouro começou a diminuir nas minas. Mesmo assim, as autoridades portuguesas não diminuíam as cobranças. Nesta época, Portugal criou a derrama. Esta funcionava da seguinte forma: cada região de exploração do ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, ou seja, 1.500 quilos por ano para a metrópole. Quando a região não conseguia suprir estas exigências, soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirar os pertences até completar o valor devido. Todas essas atitudes foram provocando uma insatisfação muito grande no povo, e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas, que queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política do país. Alguns membros da elite brasileira, influenciados pelas ideias de liberdade que vinham do iluminismo europeu, começaram a se reunir para buscar uma solução definitiva para o problema.
a conquista da independência do Brasil. O grupo dos Inconfidentes, liderado por Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, era formado pelos poetas Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, o dono de mina Inácio Alvarenga, o padre Rollin, entre outros representantes da elite mineira. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Sobre a questão da escravidão, o grupo não possuía uma posição definida. Estes inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho no fundo branco, com a inscrição em latim: Libertas quae será também. O barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e na música. Após o processo de reformas religiosas ocorrido no século XVI, a Igreja Católica havia perdido muito espaço e poder. Mesmo assim, os católicos continuavam influenciando muito o cenário político, econômico e religioso da Europa. A arte barroca surge neste contexto e expressa todo o contraste desse período, a espiritualidade e o teocentrismo da Idade Média, com o racionalismo e antropocentrismo do Renascimento. Os artistas barrocos foram patrocinados pelos monarcas, burgueses e pelo clero. As obras de pintura e escultura desse período são rebuscadas, detalhistas e expressam as emoções da vida e do ser humano. O barroco brasileiro foi diretamente influenciado pelo barroco português, porém, com o tempo, foi assumindo características próprias. A grande produção artística barroca no Brasil ocorreu nas cidades auríferas de Minas Gerais, no chamado Século do Ouro. Essas cidades eram ricas e possuíam uma intensa vida cultural e artística em pleno desenvolvimento. O principal representante do barroco mineiro foi o escultor e arquiteto Antônio Francisco de Lisboa, também conhecido como Aleijadinho. Suas obras de forte caráter religioso eram feitas em madeira e pedra-sabão, os principais materiais usados pelos artistas barrocos do Brasil. Outros artistas importantes do barroco brasileiro foram o pintor mineiro Manuel da Costa Ataide e o escultor carioca Mestre Valentim. No campo da literatura, podemos destacar o poeta Gregório de Matos Guerra, também conhecido como Boca do Inferno. Ele é considerado o mais importante poeta barroco brasileiro. O arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, é utilizado para explicitar a atitude que os escritores tinham em escrever como os clássicos renascentistas. Surgiu no continente europeu no século XVIII, durante uma época de ascensão da burguesia e de seus valores sociais, políticos e religiosos. Esta escola literária caracterizava-se pela valorização da vida campestre e dos elementos da natureza. No Brasil, o arcadismo chega e desenvolve-se na segunda metade do século XVIII, em pleno auge do ciclo do ouro na região de Minas Gerais. O arcadismo também ficou marcado por dois aspectos centrais: o dualismo dos escritores brasileiros do século XVIII, que, ao mesmo tempo, seguiam os modelos culturais europeus e se interessavam pela natureza e pelos problemas específicos da colônia brasileira, e a influência das ideias iluministas sobre os escritores e intelectuais brasileiros, que resultou no movimento da Inconfidência Mineira e seus trágicos resultados: prisão, morte, exílio e enforcamento. Algumas das características do arcadismo no Brasil são apego aos valores da terra, incorporação do elemento indígena e a sátira política.